Você está presente na conversa. Eu sei que nós maridos nós temos às vezes mais desafio com isso. Ou você é facilmente distraído. Quando nós lemos Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus. Não apenas estamos ouvindo uma teologia, estamos entrando no coração de um homem que contemplava as estrelas com admiração. Davi. Antes de ser rei, Davi era um jovem pastor nos campos de Belém. Seu trabalho era solitário, silencioso e muitas vezes perigoso. Ele passava muitas horas cuidando das ovelhas nas colinas de Judeia, longe do barulho da cidade e do conforto de um lar. Eu não posso imaginar nessas noites longas e silenciosas, ele olhava para o alto, né? E o que ele via não era vazio, era glória que ele via. Para Davi, os céus não estavam aleatórios, eram reveladores. A criação não era silenciosa, ela estava cantando. Esse pano de fundo dá ao Salmo 19 uma autenticidade bruta e tocante. Davi não está escrevendo esse salmo no meio de um palácio. Ele estava se lembrando dos céus abertos da sua juventude e de como tudo isso apontava para algo maior que a glória de Deus. Talvez isso que se torna Salmo 19 tão impactante, porque não é apenas uma teologia abstrata, mas uma revelação pessoal. Davi, ele viu a glória de Deus nos céus muito antes de usar uma coroa. E agora ao escrever, ele está nos convidando a realmente enxergar essa mesma glória. Mas para isso acontecer, precisamos ser bons ouvintes. E não é fácil ser um bom ouvinte, não é. E é fato que algumas pessoas simplesmente ouvem melhor do que outras pessoas. Algumas pessoas são mais capazes de prestar atenção do que outros. Algumas pessoas têm muita dificuldade. Algumas pessoas podem sentar e ouvir uma pessoa compartilhar tudo e ficar atenta por horas. Outros, por segundos. Somos todos diferentes nesse aspecto. Mas eu acho que todos nós concordamos que poderíamos melhorar quando se trata de ouvir. Deveríamos estar falando menos e ouvindo mais. Muitos de nós não estamos tão prontos para falar que a gente nem está recebendo a mensagem que outra pessoa quer comunicar. Aquela pessoa que sempre está, mas você tem que falar, tem que falar, tem que falar. Você deve ouvir essa mensagem hoje à noite. Deus nos deu 2 ears in one mouth, certo? Por uma razão. Ele queria que a gente ouvisse muito mais do que a gente fala. Eu acredito. Né? Então, às vezes a gente pensa, Deus, mas fala alguma coisa comigo, Deus. Deus, se você dissesse apenas alguma coisa para mim, fala comigo. Eu preciso de uma palavra, uma profecia, um direcionamento. E Deus, às vezes por nosso bem, está em silêncio. Ou parece assim. Davi nos mostra que Deus de verdade fala. Ele fala na natureza, nas escrituras, e também Ele fala para nossos corações. Nos céus, Deus revela a sua glória. Nas escrituras, Deus revela a sua grandeza. E nos nossos corações, Deus revela a sua graça. Vou falar isso mais uma vez. Nos céus, Ele revela a sua glória. Nas escrituras, Ele revela a sua grandeza. E nos nossos corações, Ele revela a sua graça. E tem alguma coisa incrível, né? Inclusive na natureza. A natureza nos obriga a considerar como Deus nos criou. Os céus devem te causar, questionar, pensar muito sobre você mesmo. Você já olhou para o céu e se pergunta por que Deus criou você? Por que Deus você me criou? A natureza, de certa forma, nos humilha. Isso ajuda a gente a perceber a nossa mortalidade, que é um exercício muito bom e está sendo perdido hoje em dia. Muitas vezes é bom para você ir para algum lugar distante da cidade, olhar para os céus, pensar na sua própria vida, contemplar a beleza de Deus e da criação
e pergunta ao Senhor, por que você me criou? E eu tenho certeza que Ele vai responder, porque você seria meu filho, você é meu filho, eu te adotou, eu quero que você ande comigo todos os seus dias, eu quero que você experimente a eternidade nos céus comigo. Que coisa legal. Somos forçados quando a gente reflete a nos perguntar por que eu estou aqui, quem me criou, quem está me sustentando. Esse tipo de discurso dos céus que a gente perde hoje em dia. Perdemos esse discurso. Nunca perca esse discurso. Esse conhecimento é crucial para você e sua família. Quando você perde tudo, você perde tudo. Perdoe, quando você perde isso, você perde tudo. A glória de Deus é revelada para nós, se nós estamos ouvindo. Então Deus está falando através da natureza, Deus está pregando um sermão, e a mensagem dele é simples. Os céus declaram a glória, a minha glória. Essa é a mensagem que ele quer comunicar. Uma vez eu estava no Brasil, acho que já falei isso alguns anos atrás, mas a gente estava no Ceará e a gente fez aquela visita para, eu acho que Canoa Quebrada, alguma área lá, e eles têm essas formações de areia que foram oxidadas, né, pela água salgada, e criam essas formações maciças de diferentes cores de areia. Inclusive você pode pegar areia, colocar no corpo, né? Bom para o corpo, bom para a pele, a skin, tudo e tal. Foi um dos lugares mais bonitos que eu já vi em Ceará. E depois de uma longa viagem de buggy, né? Voltando para o hotel com os meus filhos, comemos rapidamente, voltamos para o quarto. As meninas estavam cansadas aquela noite. Decidimos ligar a televisão depois de experimentar essa beleza que a gente experimentou lá naquele dia, né? Foi um dia incrível. E elas ligaram Discovery Kids. Enquanto elas estavam assistindo Discovery Kids aquela noite, eu pensei no que as meninas tinham visto antes e o que elas estavam vendo agora. Que diferente é mudar de algo tão real, tão bonito, para algo artificial. Que estranho é deixar ver a bela obra de Deus para ver Peppa Pig e Patrulha Canina. Enquanto eu olhei os olhos com sono, fixados na televisão, e quase ver elas sendo levadas a um tipo de entretenimento inferior, algum tipo de felicidade inferior. Na verdade, a gente acaba fazendo a mesma coisa, né? Os céus declaram a glória de Deus, mas nossas preferências frequentemente são coisas criadas pelo homem. Hoje em dia nós temos até babies que são fake. Aparentemente. Perseguimos entretenimento como se fosse a coisa mais importante do mundo. Você já visitou o Magic Kingdom num sábado? Por quê? Eu quero saber por quê. De todo o coração. Eu amo Disney também. Eu não amo, mas eu aprecio Disney. Minha esposa ama. Por que sábado? Você mora aqui em Orlando. Você deve saber melhor. Você está pedindo para estar entre milhares de pessoas, filas enormes. Não, estou brincando, gente. O ponto é o seguinte: entretenimento. Tudo bem, tem o seu lugar, né? Mas quando a gente acaba diminuindo o que Deus tem feito em nossas vidas, não simplesmente a natureza, mas todas as coisas que Ele faz, a comunhão que nós temos. Talvez seja melhor passar tempo da tarde com sua família em comunhão verdadeira do que ir para um lugar com 100,000 pessoas, vendo alguma coisa, uma máquina fazendo isso. Eu não estou criticando que Disney é uma bênção em alguns aspectos para a cultura, para a nossa economia. Tem gente que trabalha lá, tem muita coisa boa, não estou criticando. A economia é baseada nisso. Mas
nesse aspecto, precisamos considerar. John Piper coloca dessa forma. Vou ler isso. Você vai ver as pessoas entram numa grande sala de cinema, com uma enorme tela, assistir um filme, com todos os us e as, enquanto eles estão reclinando com refrigerante e pipoca, e então as mesmas pessoas saem do teatro, entram num drama tridimensional, a Terra, 10 milhões de vezes maior, muito mais imprevisível, com muito mais suspense, e você não vai ouvir nenhuma, uma única exclamação. Por quê? Porque nós tornamos familiares, e a familiaridade às vezes gera desprezo. Deus fala através da natureza. Será que a gente está prestando atenção? Será que nós estamos negligenciando algo que Ele deu para cada um de nós? Será que nós nos confundimos? Claro que nós temos gente que leva isso demais. A natureza é a minha igreja. Não. Não é. Eu apenas saio para a floresta e medito e me sinto mais próximo de Deus. Amém. Todos nós, refletindo sobre Deus, no contexto de uma beleza que Ele criou, podemos sentir mais próximo a Ele. Mas não confunda o próprio obra de Deus com o próprio Deus. Não confunda a obra de Deus com Deus. Quando você faz isso, se chama idolatria. É isso que muitas religiões do mundo fazem. Eles apontam para as coisas criadas e as adoram, ao invés de adorar o Criador. Eles adoram um animal, um pedaço de pedra, uma árvore, uma montanha. Nós em Jesus, nós adoramos o Criador. Nós adoramos Jesus. Não as coisas criadas, sua glória revelada nos céus, e Ele nos fala através dos céus, se estivermos ouvindo. Esse é o primeiro ponto, né? Deus fala através dos céus. Segunda coisa que Davi escreve, que Deus fala através das Escrituras. Versículo 7, a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, tornam sábios os inexperientes, os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração, os mandamentos do Senhor são límpidos, trazem luz aos olhos, o temor do Senhor é puro e dura para sempre, as ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. Então, Davi ele olha para cima, ele vê que Deus realmente fala através da natureza. Depois ele olha para baixo, ele está vendo que Deus fala através das Escrituras. Que Deus fala para a nossa alma, para a alma dele. Nas Escrituras vemos que Deus nos ensina muito sobre a vida, sobre a morte, sobre amor, sobre relacionamentos, sobre certo, sobre errado, sobre moralidade, sobre origem, sobre significado. Algumas pessoas vêm até mim dizendo: eu quero ouvir a voz de Deus, preciso de uma palavra de Deus, como você já tem ouvido muitas vezes. E seu estande, você já tem essa opção? Já tem a palavra todos os dias. Quer uma palavra profética? Começa aqui. Quer uma palavra específica? Começa aqui. Você não precisa ligar ao pastor? Acredita, eu vou receber a sua ligação. Mas você pode abrir a Bíblia e Deus tem uma palavra para você, para aquele dia. Tem muita gente correndo atrás de palavra extra bíblica, porque mais tem esse sentimento, é quase dopamina. Faz um sentimento de é algo especial demais para mim. Deus tem essa coisa especial para você demais todos os dias. Essa é a sua fundação. Esse é o seu fundamento. Amém? As coisas extras como whipped cream, como topping. Uma vez em quando Deus vai dar uma profecia, uma palavra especial, um sonho, alguma coisa. Ok, tem que testar aquela coisa. Tem que refletir, tem que orar, tem que checar com o irmão. Mas essa é a nossa base.
E a gente testar tudo que a gente acaba ouvindo e experimentando e vivendo através dessa aqui. Essa semana eu postei alguma coisa que algumas pessoas não gostaram, que foi o seguinte: basicamente, alguns pais mudam a sua cosmovisão do mundo com base das escolhas dos seus filhos. Então vamos supor que seu filho escolhe uma coisa que você não concorda. Em vez de se posicionar com a palavra de Deus, você muda toda a sua cosmovisão dizendo, tá bom. E eventualmente você começa a mudar tudo que você acredita com base na experiência do seu filho, em vez de sendo fiel com a cosmovisão, com a obediência da palavra de Deus. Essa é problemática. É não a nossa experiência que valida a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai validar, faz sentido, a nossa experiência. Tenha cuidado. É muito sutil. Mas eu não quero criar uma distância entre eu e meu filho. Amigo, é Satanás que está criando isso. É Deus que vai resolver. Deixe Deus resolver essa situação. Deixe Deus resolver. Não tentar resolver, tentando justificar a vida dele, as escolhas dele. Amém? Então, essa passagem é bonita. Nós vemos 6 títulos, eu vou super rápido aqui, e 6 atributos relacionados às Escrituras. 6 títulos, 6 atributos, um levando ao outro. Vou fazer rápido aqui. Primeiro, as Escrituras, versículo 7, refrescam sua alma. Toda vez que você vai à Bíblia, ela refresca sua alma. Toda vez. Você pode ir a um médico para atender as necessidades do seu corpo, uma sala de aula para atender as necessidades da sua mente. Você pode ir para a palavra de Deus para atender as necessidades da sua alma. Segundo, as Escrituras também vão desafiar a sua mente. Torna sábio o simples. Todos, por mais inteligentes que sejam, podem crescer em sabedoria. Você pode pensar, mas eu não tenho, pastor, muita educação. Eu nem sou muito inteligente. Mas você pode se tornar uma pessoa muito, mas muito sábia, gastando tempo na palavra de Deus. E você poderia ter muito mais inteligência e sabedoria do que alguém que às vezes tem 1000 degrees, 1000 diplomas. Algumas pessoas mais inteligentes que eu conheço não têm diploma, mas conhecem a palavra de Deus. Terceiro, as Escrituras vão deleitar que o seu coração. A Bíblia diz, os preceitos do Senhor são corretos, dando alegria ao coração. Falta alegria, a sua solução para ansiedade e desespero é passar tempo na palavra de Deus. Quarto, as Escrituras vão esclarecer sua visão. Os mandamentos do Senhor são radiantes, dando luz aos olhos. A Bíblia nos dá luz, ela nos dá clareza. Se você não tem certeza para onde ir, peça ao Senhor clareza e leia a palavra dele. Muitas vezes a gente acaba olhando para tudo e para todos, exceto para a palavra de Deus, quando nós precisamos de orientação. Mas os mandamentos do Senhor nos dão luz. Quinto, as Escrituras vão estabilizar seu futuro. O temor do Senhor é puro, durando para sempre. Você vai começar a respeitar mais o Senhor quando você está lendo mais a sua palavra. E o resultado disso é um futuro estabilizado. Você vai fortalecer tudo na sua vida quando você está perseverando, permanente, lendo a palavra de Deus. Finalmente, as Escrituras vão beneficiar toda a sua vida. A Bíblia diz, os decretos do Senhor são firmes, todos são justos. A Bíblia diz que é verdade sobre o caminho que você está seguindo. Diz a verdade sobre o mundo em que você vive. John Bunyan costumava dizer, este livro vai te manter longe do pecado. O pecado irá mantê-lo longe desse livro. Você tem essa escolha. Faz sentido o que eu falei? Então nós vemos que Deus fala nos céus, Ele fala nas Escrituras e finalmente Deus fala às nossas almas. Terminando aqui em versículo 12.
Mas quem pode discernir seus próprios erros? Perdoa minhas falhas ocultas. Guarda também teu servo dos pecados dolosos, que eles não dominam sobre mim. Então eu serei inocente de grande transgressão. Que essas palavras da minha boca, famoso esse versículo, né? E essa meditação do meu coração seja agradável aos seus olhos, Senhor, minha rocha e meu redentor. O versículo 12 aqui nos mostra o resultado de olhar para cima e ver sua glória, e olhar para baixo e ver nossa grande necessidade de perdão. Considerando tudo isso, a nossa oração deve ser: Senhor, nos guarda do pecado, mostra-nos a tua graça para mim e para todos que estão dispostos a ouvir. Se a gente está realmente prestando atenção, se a gente realmente está ouvindo, se a gente realmente não está distraído demais. Vou encerrar com uma história aqui. Era uma vez um homem que acreditou que Deus não falava. Então ele decidiu desafiar a Deus, que já é meio estúpido, mas tudo bem. Ele falou para Deus: queime a sarça como você fez com Moisés, Deus, e eu vou te seguir. Derrube as paredes como você fez para Josué, Deus, eu vou lutar sua causa. Separe o mar como você fez na Galileia, Deus, e eu vou te ouvir. E assim o homem sentou-se perto de um arbusto, perto de um muro, perto do mar. Ele esperou que Deus falasse. E Deus ouviu o homem. Então Deus respondeu. Ele enviou fogo não por um arbusto, mas por uma igreja. Ele derrubou um muro não de tijolo, mas de pecado. Ele acalmou a tempestade não do mar, mas de uma alma. E Deus esperou que o homem respondesse. E Deus esperou. Mas porque o homem estava olhando para arbustos, nos corações, tijolos. Desculpa, ele estava olhando para o arbusto e não para o coração. Tijolos e não para a vida. Mares e não para a alma. Esse homem decidiu que Deus não havia feito nada. Que Deus não fez nada. Finalmente ele olhou para Deus e ele perguntou: Deus, você perdeu o seu poder? E Deus olhou para ele e falou o seguinte: meu filho, na verdade, é você que não pode ouvir. É você que não pode perceber. Deus está falando. Às vezes não o jeito que a gente acha que Ele está falando. Será que nós estamos ouvindo? Será que nós estamos prestando atenção? Será que nós estamos percebendo? Ou nós estamos distraídos demais com o que a gente quer ver, quer acontecer, que a gente nem percebe que Ele está falando, que Ele está presente e que a Sua palavra tem algo para dizer. Quando finalmente nós percebemos, quando finalmente nós entendemos, como a gente não consegue responder em adoração. Davi fez isso, finalizando essa exposição. Que estas palavras da minha boca, essa meditação do meu coração, seja agradável a seus olhos, Senhor, a minha rocha e meu redentor. A nossa oração deve ser: Deus, que a minha vida te agrade. Deus, me ajuda a não ser distraído. Me ajuda a realmente ouvir. Me ajuda a valorizar a tua palavra. E me ajuda a prazer que tu revelou nas Escrituras. Obrigado por Jesus, que me dá essa oportunidade de ter comunhão com Ele. Obrigado por Jesus, porque por causa de Jesus eu tenho a presença de Deus comigo, o próprio Espírito Santo. Obrigado porque eu tenho esse acesso ao Pai Deus. Obrigado, Deus, que a minha vida te agrade. Sabe alguma coisa? Eu estava com meu filho essa semana
E filho de 6 anos, é muito lindo, né? Quanto mais velho você fica quando você tem filhos pequenos, é bem legal, porque você percebe coisas que às vezes você não perceberia se você está 25 ou 30 anos, porque tem mais experiência na vida. E foi um dia com muito problema, né? A igreja tem problema às vezes, né? Tem problema, né? Então um pouco cansado, um pouco ansioso, e tem muito barulho no carro, porque tem 3 filhos, todo mundo querendo aquela atenção, né? E a gente estava voltando para casa, meu filho de 6 anos, ele falou, papai, sabe, o Wawa vai abrir agora. Essa nova Wawa em Ocoee, esse novo gas station, mercadinho, restaurantezinho, né? Ele estava tão animado sobre essa Wawa. Ele falou, papai, vamos sair agora. Voltamos para casa, vamos sair. Vamos não falar com a mamãe, mas vamos para o Wawa primeiro. Vamos não falar com a mamãe. Então eu levei ele para essa Wawa, pegamos uma gasolina, uma bebida. Eu vi a alegria que ele teve naquele momento, de estar com seu pai e de experimentar esse momento nessa gas station. E eu pensei, olha, ele está falando, será que eu estou ouvindo? É quase como os céus, a beleza dos céus naquele momento. Estou percebendo a beleza desse momento. A beleza de ver meu filho tão empolgado sobre alguma coisa que eu considero comum, mas para ele foi tudo. Quanto mais nós precisamos ter essa atitude com as coisas de Deus, com a beleza da criação, com as bênçãos espirituais que nós temos nele. Ele foi engraçado, ele falou, mãe, vamos não falar com a mamãe. Assim que a gente chega em casa, a primeira coisa, mamãe, a gente foi para o Wawa. Essa inocência, num lado, vamos nunca perder com respeito das coisas de Deus. Vamos não perder isso. O mundo vai tentar sugar isso, sufocar isso. Tem que se alimentar com a palavra de Deus todos os dias. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus, obrigado por tua palavra. E Deus, pedimos que tu possa continuar a falar conosco através dos céus, na natureza, a sua palavra. Deus, que possamos crescer nisso, que a gente nunca pode perder esse grande amor que nós temos por ti, que sempre estamos percebendo tudo que tu tem feito por nós, principalmente através do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, porque tudo que eu falei hoje à noite, tudo que foi pregado ao Senhor, aponta para um ato. Porque sem esse ato a gente não tem oportunidade de conhecer o Pai. A gente não tem oportunidade de entender a Tua Palavra. A gente não tem oportunidade de contemplar a beleza da natureza de uma forma verdadeira. Obrigado, Jesus, por enviar também Seu Espírito Santo para que a gente pudesse andar com Ele todos os dias. Obrigado pelas pessoas que estão aqui hoje à noite, que vão ser batizados, Senhor, pois eles tomaram essa decisão de contemplar a Tua beleza, de submeter a sua alma a Ti, de entregar as suas vidas a Ti e de realmente o Senhor andar no poder do Seu Espírito Santo.